Bom dia, mulheres que inspiram. Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do nosso podcast. E hoje, com muita alegria, eu tenho a participação da pastora Cláudia. Bom dia, pastora Cláudia. Bom dia, Mia Paz, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda, viu, pastora? Obrigada. É uma honra tê-la conosco. A honra é minha, é uma alegria estar com vocês. Bom dia para vocês também, mulheres que inspiram. Eu tenho certeza que você hoje acordou e ao abrir os seus olhos você já orou, já falou com o Senhor e disse: Senhor, que essa sexta-feira seja abençoada. Amém. E será. A semana passada nós estivemos aqui compartilhando, a pastora Marta esteve conosco, compartilhando da sua vida, atitudes poderosas que ela teve, que ela tomou na vida, chaves poderosas que ela trouxe para nós. Nós fomos abençoadas, nós fomos inspiradas por aquela mulher de Deus. E essa semana, amigas, não será diferente. Teremos também, né, Mi? Uma semana abençoada, onde nós vamos ter chaves que vão destravar a nossa vida espiritual. Então fique ligada. Você que está aí conosco, nos acompanhando pelo YouTube, compartilhe, copie o link, mande para os seus grupos de WhatsApp, já deixe o seu joinha. Se você ainda não segue o André Carvalho Pastor, comece a seguir, porque com certeza você terá sempre uma semana abençoada, você terá aqui palavras vindas diretamente do coração de Deus para a sua vida, não é, Mi? Nossa. Meninas, eu estava comentando com a pastora Cláudia, eu ainda estou impactada com o primeiro episódio, pastora. Quando nós chegamos no culto dos 30 minutos, tinha mais de 150 mulheres. Uma das irmãs que me procurou é a Estefânia de Serrana, e ela veio conversar comigo, pastora Cláudia, com a fé, dizendo assim: Michele, eu irei nas 21 semanas, eu já fiz uma aliança com o Senhor, eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. Estefânia, nós estamos juntos com você, eu tenho certeza que nós glorificaremos o nome do Senhor através da sua vida. E aproveitando, meninas, uma chave que ficou assim, latente no meu coração, que a pastora Marta nos deu, é que o Brasil é o celeiro do mundo. E que o avivamento está chegando. Então, mulheres, metade do mundo são feitas de mulheres e a outra metade dos filhos delas. Glória a Deus! O avivamento virá por nós, eu creio em nome de Jesus. E aproveitando, nós já temos, viu, pastora? A primeira ganhadora da nossa linda caneca. Tem um monte de irmãs mandando mensagem para mim: Michele, eu vou ganhar. Eu creio, irmã, que você vai ganhar. Mas a primeira ganhadora é a Maria Andrade. Nós te marcamos, Maria, no YouTube. Entra lá, mande um recado para nós, para a gente entregar o seu presente, tá bom? Pastora, eu acho que hoje tem 2 convidadas, foi isso? Hoje, especialmente, tem 2 convidadas. Nossa! 2 mulheres de excelência, 2 mulheres que inspiram muito, me inspiram muito, e tenho certeza. Eu fiquei tão ansiosa por essa sexta-feira, pastora. E todo mundo estava me perguntando: conta pra mim, quem será? Quem é? Falei: não, nós vamos ter que assistir. Segredo. Meninas, já começam a digitar aí nos comentários quem vocês acham que são as 2 convidadas especiais do nosso segundo podcast. Quem será? Quem será? Bom, eu vou falar da biografia de uma das nossas convidadas, da nossa primeira convidada do dia de hoje. Ela é uma mulher marcada por uma trajetória de superação, fé e pelo chamado de Deus na sua vida. Ela nasceu em uma família numerosa, com 8 irmãos, isso mesmo, 8 irmãos, em um contexto de muita dificuldade financeira, mas também de muito trabalho e dignidade. Desde cedo ela sentiu uma sede profunda por Deus, mas só encontrou respostas verdadeiras quando o Evangelho chegou à sua casa. A sua infância foi marcada por experiências espirituais fortíssimas, libertação, cura e o início de um relacionamento intenso com Deus, com o Senhor da nossa vida. Com apenas 11 anos, já percebia o desejo de servir ao Senhor. Começou seu ministério muito jovem, cuidando de congregações e liderando jovens. Ao lado do marido, quem será o marido dela? Iniciou uma caminhada no ministério pastoral aos 20 anos, dedicando-se à pregação. Meninas, ela faz uma pregação maravilhosa que adentra o nosso coração. Ao cuidado e à libertação de vidas,
Ao longo de sua jornada, enfrentou desafios como esgotamento espiritual e físico também, mas também viveu livramentos sobrenaturais, como o episódio em que ela foi poupada de um envenenamento. Já pensou, Michele? Meu Deus, Só Deus. não sabia. Pastora, esposa, mãe de 2 filhas, sogra, avó de 3 netos e líder estadual do grupo missionário de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela tem sido um referencial para outras mulheres, para nós também. Influenciada desde o início por 2 idosas piedosas e cheias do Espírito Santo. Atua hoje com forte influência na formação de líderes, na intercessão e na ministração da palavra com muita autoridade. É uma honra receber conosco hoje a nossa querida e amada pastora Lourdes Stefani. Bom dia, pastora. Bom dia, minhas queridas, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa sexta-feira abençoada, nessa programação de 21 dias de mulheres que inspiram. Olha, eu estou assim segurando para não chorar, porque é lindo o trabalho que vocês estão fazendo e o resultado que isso vai dar. Vai buscar mulheres bem distantes e seremos tocadas e transformadas pelo poder de Deus. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer, pastora Lourdes, é uma honra tê-la conosco. Eu estava comentando com as meninas, quando eu falo de pastora Lourdes, eu sinto que a senhora traz união. A senhora trouxe união, aconchego para o nosso estado, uma alegria tê-la como nossa líder. A senhora verdadeiramente, desculpa a senhora, você é uma jovem linda, é ainda líder de jovens. É uma mulher que nos inspira. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, para a senhora ter aceito o nosso convite. A honra é minha Amém. Em poder estar aqui com vocês esse dia. Amém. Meninas, tem outra? Eu acho que deu certo, né? Mais uma. Tem mais uma. Quem será? Quem será? Meninas, eu até gostaria muito de falar dessa segunda convidada, mas eu sei que se eu for falar tudo que está no meu coração, eu vou chorar e eu não posso estragar a minha make. Vocês me entendem, né, mulheres? Então eu vou ler. Ela é mineira de nascimento, natural da cidade de Delfinópolis. Agora eu entendi o pão de queijo. Mineira, pão de queijo. Pois é. E mudou-se ainda jovem para Franca, onde enfrentou perdas marcantes, a morte do pai aos 11 anos e mais tarde também o falecimento da mãe. Órfã, muito jovem, precisou amadurecer cedo e aprender a vencer a dor com fé. Foi ainda na juventude que conheceu o então não convertido esposo e logo se aproximou de sua futura sogra, a mulher cujo testemunho impactante está registrado no 2º capítulo do nosso devocional Mulheres que Inspiram. Depois vocês vão ler o 2º capítulo, meninas. Acompanhou todo o processo de conversão do esposo, esteve ao lado da sogra em oração e fé, e depois do novo nascimento espiritual dele, eles se casaram. Com ele, ela percorreu muitas cidades em um ministério itinerante, enfrentando desafios e vendo muitos milagres. Juntos tiveram uma linda filha e hoje são os pastores titulares de uma igreja do Evangelho Quadrangular de Ribeirão Preto. Igreja com aproximadamente 10 mil membros e lideram a região, não vou falar, da Ieque, no estado de São Paulo. Além da liderança pastoral, atua com discrição, excelência e poder nos bastidores. Eu sou prova disso, gente. No cuidado com os departamentos, nos projetos sociais, com os jovens, adolescentes, mulheres e famílias. É empresária, mãe, conselheira e intercessora. É reconhecida por sua empatia, humildade e firmeza espiritual. Nossa segunda convidada de hoje é da casa e eu tenho a honra, a alegria de chamá-la de minha amiga, pastora Gi. Seja muito bem-vinda, Gi. A nossa amizade já se faz por mais de 14 anos. Você sabe que eu amo você, nós temos uma aliança e eu sou muito feliz de fazer parte desde o início.
que foi da chácara. Eu sempre falo que eu vivencio tudo que o pastor André profetizava lá atrás. Então é uma honra tê-la comigo, minha amiga, minha pastora, minha chefa. Amém. Muito obrigada, Mi, pelo carinho. Eu fiquei emocionada, realmente muito emocionada. E você representa muito para mim, né? Obrigada, E Gi. bom dia para você, bom dia, pastora Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, pastora Lourdes. Muito obrigada pela presença. É uma honra tê-la conosco. Você, para mim, pastora, é uma mulher de Deus, uma mulher que me inspira. É uma mãe, é uma pastora, é um exemplo de mulher, uma mulher de Deus. Muito obrigada pelo convite. E você aí de casa, fica ligadinho no nosso projeto. Tenho certeza que Deus vai falar com você grandemente. Deus abençoe você. Que alegria, hein, pastora Cláudia? Você viu? Nossa, eu estou muito feliz. Que podcast especial. Essas duas mulheres, essas duas pastoras que nos inspiram grandemente. Sim, mulheres incríveis, falando para mulheres incríveis, né? Compartilhando a sua vida, as suas experiências conosco, que nos edificam tanto, né? Que nos ajudam na caminhada. Nós sempre precisamos de alguém para nos inspirar, né? E ninguém melhor do que vocês duas para estar fazendo isso conosco. Nos inspiram e agora inspirará também essas mulheres que estão nos ouvindo, né? E aquelas que também nos ouvirão, né? Amém. Pastora Lourdes, quero fazer uma pergunta para a senhora. A senhora mencionou que desde muito nova a senhora sentia fome e sede por Deus, né? Eu acho que todo ser humano tem, né? Sim. Aquela coisa assim, de onde eu vim, para onde eu vou, aquela falta de algo dentro de si, né? Às vezes a gente tem tudo, mas alguma coisa falta, né? Então a senhora compartilhou conosco que desde muito cedo a senhora já sentia essa fome, essa sede de Deus. O que a senhora considera, qual é o momento que a senhora considera que foi um divisor de águas que marcou a sua caminhada, quando a senhora olhou e falou assim, nossa, verdadeiramente, agora eu conheço a Deus, verdadeiramente, agora eu estou preenchida com o Senhor. Sim, é um prazer poder falar sobre isso, porque todos nós temos a nossa história, né? E todo mundo tem o seu começo. E na minha infância, não porque os meus pais quiseram ou tinham intenção de deixar a gente, mas eles tinham que trabalhar muito, então nós fomos nos criando sozinhos, né? Então, indo para a escola, voltando e vendo toda a vizinhança, uma vizinhança que prosperava, que trabalhava, que tinha família. Só que eu não sabia, mas eu era filha de uma família que eram escravos. O meu pai, ele era escravo do alcoolismo, então ele tinha um problema seríssimo de alcoolismo. E quando ele prestava essa situação, ele era um homem muito bom e trabalhador, mas quando ele estava sob o efeito do álcool, ele era um homem agressivo e muito bravo. E a minha mãe, na sede dela, querer ajudar o meu pai, em querer nos abraçar, ela foi procurar ajuda, e foi procurar ajuda em várias portas. Foi aí que eu percebi, na minha infância, que eu era uma menina diferente. Eu era diferente porque eu não tinha o que minhas amigas tinham, uma família constituída, um lar sólido, eu não tinha isso. Então eu procurava, de todas as formas, ouvir a palavra de Deus. Então eu ia nas reuniões, todos os domingos eu ia nas reuniões, e eu ficava vendo as famílias buscando algo em Deus, mas eu não sabia como buscar, eu era muito menina, eu não tinha vivência, não tinha experiência para buscar. Mas pela graça e pela bondade de Deus, na minha meninice, eu lembro que eu chorava muito. Quando eu estava sozinha, eu me sentia muito sozinha. Então, dentro de casa, com a ausência das coisas, era muito triste, mas eu tinha muita sede de abraço, eu tinha falta do afeto, do afago, eu sentia essa falta. E passaram uns anos, eu fui crescendo, né, me tornando uma pré-adolescente. E estava na nossa cidade um missionário pregando o evangelho no centro comunitário. Quando o meu pai foi, eu acompanhei ele de longe.
E eu o acompanhei de longe, fiquei no vitrô do centro comunitário, um vitrô grande que tinha, eu fiquei ouvindo. E o que eu ouvi? Eu ouvi louvores. Quando eu ouvi louvores, eu entendi que eu pertencia àquilo. Eu fui tocada pelo louvor. E o que era o louvor? Era corinhos. Hoje, para nós, corinhos. Desde o dia em que aceitei Jesus, pisa no chão com coragem e com poder, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Eu era menina e passou uns dias, eu pude ter o convite. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não tive dúvida. Foi o primeiro e único convite da minha vida. E se eu pudesse ter outras vidas, eu entregaria todas elas ao Senhor, de tão marcante que foi a minha experiência com Deus. Que lindo. Pastora, nós sabemos que a pastora é uma mulher que viveu grandes experiências espirituais. Sim. Tem alguma que a senhora acha importante a gente passar hoje para as mulheres que estão nos assistindo? Sim. Tem uma experiência que eu tive no decorrer dos anos, a gente foi amadurecendo e eu me lembro que eu estava em um culto e aquele culto eu estava muito cansada. Eu até hoje, quando eu falo com as pessoas, eu oriento elas a tomar muito cuidado com o cansaço. O cansaço é uma situação que pode paralisar a gente. E eu estava vivendo um momento de esgotamento. Mas é inconsciente, você vai fazendo, você vai se ocupando das coisas, você não tem noção do cansaço. E eu fui para um culto, fui fazer o culto, e eu estava decidida a não mais fazer o culto. Eu queria parar. Eu tinha falado com o meu marido, eu tomei uma decisão, eu disse, eu vou parar. Quando eu cheguei nesse culto da tarde da bênção, para terminar, eu entreguei a palavra, ministrei ali bonitinho, tudo certinho como tem que ser. Eu tive uma experiência de reino espiritual. Glória a Deus. Naquela reunião, tinha uma moça, mãe de 3 filhos, e ela foi para o culto para criar coragem, para pôr fim na vida da família dela. Ela ia suicidar os 3 crianças e iria tirar a vida dela também. Mas quando ela estava no culto, ela ouviu a palavra, ela pensou, mas o que a pastora está falando tem muito poder. A palavra que ela está falando faz sentido para mim. Então ela se levantou e foi com uma sacola de pão na frente e me entregou 4 lanches. 4 lanches de pão Pullman, recheado com chumbinho, que é para matar ratos. Aquela tarde de quarta-feira, ela ia entregar para as crianças e ia dar para ela também. Ela iria comer. Mas naquele dia, a experiência que eu tive é que por muito pouco, pelo meu cansaço, pelo meu esgotamento, eu quase não pus uma família em risco. Sim. E naquele dia, quando eu pude orar por aquela mãe, quebrando tudo aquilo, anulando tudo aquilo, e eu fui para minha casa muito envergonhada, por causa do meu esgotamento, por causa do meu cansaço. Mas eu pude ver que mesmo quando nós precisamos de auxílio, nós não estamos sozinhos. Nós Sim. temos um Deus que trabalha em nosso favor. Naquela tarde, Deus libertou aquela mãe e essa mãe é viva, criou seus filhos e servem ao Senhor com dignidade e alegria. Foi uma grande experiência para mim. Glória a Deus, pastora. Quando estamos fracos, aí que estamos fortes. Sim. Né? O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. A gente não pode parar quando a gente pensa que a nossa força está pouca. Sim. A própria palavra de Deus diz assim, quando você perceber que a sua força estiver pouca, não se mostre fraco. Então nós temos que dizer em alto e bom som, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E acreditarmos que o milagre, os sinais, eles acompanham todos aqueles que acreditam. Glória a Deus, não é verdade? Pastor, aleluia. Isso. Pastora Gi, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que você conheceu o pastor André. Bem, eu conheci o pastor André em uma batida de carro, né? Está no devocional das 9 batidas, realmente, 9 batidas. Está no devocional, né, que as irmãs podem ler. E eu trabalhava com um advogado.
né? E esse advogado era advogado do rapaz que bateu no carro do André. E o André foi fazer um acordo com esse advogado. E passados alguns dias, né, ele me ligou, pegou meu contato com o advogado, me ligou, convidando para sair, né? E nós estamos juntos até hoje. Assim começou a nossa história de amor. Que lindo! Tinha um propósito nessa batida de carro, né? Pois é, Glória a foi a Deus. última. Foi a última. Foi a última. Você viu como uma mulher faz falta na vida de um homem? Glória a Deus. E quanto tempo vocês estão juntos? 26 anos de casados. 26 anos. 26 anos. Passamos muitas coisas, alegrias, muitos desafios, mas estamos juntos até hoje. Graças a Deus, todos vencemos. eles até hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Lourdes, ao longo do seu ministério, né, a senhora trabalhou e continua trabalhando com mulheres também, né? Sim. O que a senhora acredita que não pode faltar em uma mulher que deseja ser usada por Deus nos dias de hoje? Ah, sim. O que não pode faltar na vida de uma mulher que deseja ser usada? Não pode faltar relacionamento com Deus e intimidade. Porque você pode saber muita coisa, né? Você pode ler, conhecer, saber, estudar, mas se a gente não tiver proximidade, se não tiver relacionamento, intimidade, conhecimento, né? O Senhor, Ele olha, a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, mas o Senhor, Ele está procurando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então eu diria que o que não pode faltar para uma mulher, além de força, né, coragem e posicionamento, não pode faltar intimidade com Deus. Glória a Deus, Concordo. aleluia. Verdade. Gi, conta pra gente um pouquinho de como é viver ao lado do pastor André, ele como esposo. Viver ao lado do pastor André, eu me sinto segura vivendo ao lado dele, né? Cada dia que passa eu aprendo mais com ele. Ele me ensina a muitas coisas, né? Me ensina, me motiva a ter fé, convicção, né? E o André é um grande homem de Deus, né? Ele é um pastor muito abençoado, mas é um homem de Deus, é um pai abençoado, é um pai que é amoroso para Ana, carinhoso, é um amigo, né? É um esposo companheiro, um esposo que cuida, é um filho que cuida. Então, viver ao lado do André é um presente de Deus para mim. Glória a Deus pela vida do meu esposo, eu sou muito grata a Deus por ele ter me dado o André. Glória a Deus, aleluia. Pastora Lourdes, a senhora já falou do esgotamento, né, físico. Sim. Era um esgotamento mais físico ou também um esgotamento espiritual? Na verdade, eram os dois. Só que eu não me dava conta. Porque nessa época, nesse período, eu queria fazer tudo. A gente quer poder fazer, quer fazer, e eu percebia que eu não queria delegar as minhas funções. Eu queria continuar no controle. Só que aí você vai tendo filhos, as suas responsabilidades aumentam, e eu percebi o seguinte, que eu me esgotei, percebi que me esgotei, mas mesmo assim continuei. Quando eu me esgotei fisicamente, naturalmente, espiritualmente, eu já estava esgotada. Porque eu já não conseguia mais me relacionar com Deus como eu me relacionava antes. Então tudo era muito, muito cansativo para mim, tudo era exaustão. Tudo era exaustão. E nesse período, foi o período que eu tive que parar e respirar fundo e recomeçar. Porque a graça de Deus, eu estava até falando muito sobre isso, que o preço que nós pagamos, ele não é maior do que a graça que Deus tem para a nossa vida. Então o esgotamento foi físico e espiritual também, mas eu tive a bênção de poder vencer milagrosamente no nome de Jesus. Amém. Muito interessante isso, pastora, porque às vezes a gente, pelo zelo, né, pela palavra de Deus, pela casa de Deus, às vezes a gente se acha autossuficiente. Sim. E acha que nós sozinha damos conta de tudo, né? E como é importante nós delegarmos, nós termos ao nosso lado
pessoas, né? Que nos auxiliam, que nos né? auxiliam, que caminham conosco, né, dentro dessa visão do propósito de Deus, né, para a nossa igreja, né? Eu vejo isso muito na pastora Gisele, no pastor André, né, como eles delegam, né, como eles não se sobrecarregam em relação ao ministério, mas eles vivem um ministério leve e um ministério prazeroso, né? Acho que isso é muito importante, né, pastor? Eu entendo que sim. Você sabe que a gente não pode desprezar os pequenos começos, né? De ninguém. Mas quando você é muito jovem e você não tem experiência e não tem orientação, você vai na sua força. Você acha que na sua força você vai realizar grandes feitos. Mas com o passar do tempo você vai descobrindo que tudo o que você precisa está mais próximo de você do que você imagina. Pessoas que te amam, pessoas que gostam da sua família, pessoas que gostam de você e que estão ali, ó, pode contar comigo. Mas a gente está tão cheio, tão empenhado em fazer com excelência, que a gente acha que ninguém vai fazer como a gente. E não é verdade. O esgotamento vai fazer você fazer as coisas atropelado, vai fazer você fazer as coisas pela metade. Então, quando nós somos instruídos, nós temos a bênção de ter pessoas que nos orientam, pessoas que dizem para nós, olha, vai um pouco mais devagar, olha, pisa um pouquinho no freio, olha, tem freio de mão, olha, é possível. E descansar, né? O Salmo 37, ele fala tanto sobre isso, que a gente tem que acreditar, confiar e descansar. Só que às vezes a gente sabe de tudo isso. Saber, até o papagaio sabe falar. Mas a prática das coisas, a prática é o segredo de uma vida bem-sucedida. Por isso que eu acho fenomenal essa ideia do projeto que vocês estão tendo de falar sobre mulheres que inspiram. Porque vai alcançar a gente que está lá dentro de casa, achando que nós somos a menor de todas, que nós somos insuficientes, não somos capazes de dar conta daquilo que Deus tem posto na nossa mão, ou colocado, né, em nossas mãos. Mas quando a gente começa a ouvir a palavra, quando a gente começa a acreditar e querer praticar, a gente vê que o que a gente precisa está mais próximo do que imaginamos. Glória a Deus. Pastora Lourdes, uma coisa que me gravou, que a pastora falou, que você sempre foi uma mulher de intercessão, de oração, de intimidade com Deus. E quando o pastor Toninho ficou doente na pandemia, aí a senhora entendeu o porquê que você... Foi. Eu lembro que a senhora falou assim, nossa, eu entendi por que eu estava orando tanto, porque eu sempre busquei tanto. É mesmo, é verdade mesmo. Desde a minha mocidade, eu fui levantada como esposa de pastor, né, estando ali, auxiliando. Então, o que cabia para mim era interceder para que as almas viessem, que eu pudesse fazer evangelismo e trazer almas. E eu fui me encontrando na intimidade com Deus. Então, eu me disciplinei a ter uma vida com Deus debaixo de uma cama. Porque eu era inconstante. Eu me ajoelhava para orar, mas a minha mente não ajoelhava, a minha mente ficava presa nos afazeres. Então eu entrava, na época não era cama-balcão ainda, eu era uma cama alta, não muito alta, eu era menor também. Eu entrava e eu cabia lá, eu ficava lá. Eu falava, enquanto eu não terminar, eu não vou sair. Então eu fui me disciplinando na intimidade da oração. E fui falando. Eu percebi que eu podia chorar. Eu percebi que na oração não era só eu que falava. Quando eu falava, eu sabia que tinha alguém me ouvindo. Glória a Deus. E quando eu saía dali, eu saía tão melhor, me saía tão fortalecida. Criei o hábito e os anos passaram e eu nem percebi. Quando chegou agora em 2020, 2021, na pandemia, estava tudo bem, embora estivéssemos... Estava tudo bem assim, né? Muitos queridos nossos indo embora para o Senhor, indo embora. E nós estávamos bem. Mas dezembro, meu marido foi vitimizado com o Covid e ele foi para o hospital só para ver como é que estava. Aparentemente ele estava bem. O médico segurou ele
e disse, olha, você vai ficar internado e nós vamos cuidar de você. Só que o estado se agravou tanto que ele foi entubado, ficou entubado muitos dias, e aí eu entendi. E agora? Agora é hora de eu orar pelos meus. Porque eu criei muito hábito de orar pelos outros. Sim. Eu guerreava a guerra de outros, eu buscava pelos outros. Agora era hora de buscar pelo meu esposo, pelo meu marido, pelo pai dos meus filhos, pelo meu avô do meu filho. Mas mais que isso, foi na época, logo que o pastor tinha assumido a liderança do estado de São Paulo. E muitos compromissos assumidos. Sim. E eu fui ali revestida de uma força e de uma coragem. Eu comecei a orar em uma janela. Quando todo mundo ia se deitar, dormir, eu ia para a janela do meu apartamento e ficava na janela olhando para o céu e dizendo para Deus, eu sei que o Senhor está me vendo. Glória a Eu Deus. sei que o Senhor está me vendo, o Senhor está me assistindo e o Senhor sabe quem é que está entubado lá na UTI. E não tinha chance de retorno. Não tinha chance de retorno. Mas para a gente acreditar, nós acreditamos Glória a Deus. que o impossível, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Aleluia. Do que pensamos ou imaginamos. O Senhor visitou o meu marido, mas não imediato. Demorou uns dias e é isso também que é muito importante, a gente entender que as bênçãos, ela não é do dia para a noite. O que é da noite para o dia é milagre. Mas existe uma palavrinha que chama processo. Sim. E o processo do Senhor alcançou a minha vida. Eu me dediquei em oração. Glória a E eu orei. Eu me lembro, Michele, que eu falei assim para Deus, se eu tiver alguma reserva de oração aí no céu, é hora do Senhor usar em favor do meu marido. E não demorou dias que ele acordou e voltou, e o Senhor o restituiu, sem nenhuma sequela, produzindo. Ele voltou com uma força maior do que ele tinha, produzindo por 1000 homens, graças a Deus. E eu atribuo isso à glória ao Senhor Glória a Deus. e ao poder da oração. Então, no quando nome de eu Jesus. ouvi a pastora contando, isso ficou gravado em mim. Porque há muitos anos um pastor falou para mim assim, ó, toda vez que você precisar falar com Deus, olhe para o céu. Então, muitas das vezes, pastora, a cricidência que fala, eu acho que é assim, né? Eu também olho para a janela ou para a porta, assim, da minha cozinha, eu abro, aí eu vejo o céu e eu converso com o Senhor. Sim. E teve uma época que meus filhos eram pequenos e eu queria muito trabalhar e eu consegui vaga pro caçula na creche, mas não consegui pro mais velho. E se eu fosse pagar a escola pro mais velho, eu não ia compensar eu trabalhar. E aquilo eu ansiava, o Senhor sabia da sede que eu tinha, que eu queria ir trabalhar. E aí eu deitei assim, pus um colchão na minha varanda, pastora, e tinha uma janelinha aberta assim, e eu conversava com o Senhor e dava trovoada. Tava caindo uma chuva e eu conversando com Ele, falando dos meus anseios, do que eu queria trabalhar, dos meus desejos, e eu tinha que ir na creche no outro dia de manhã. Cheguei na creche, deixei o pequeno e fui à secretaria, porque aí eu ia pedir pelo mais velho, né? Aí a dona da creche, bem educada, falou, só um minuto, por favor. Aí eu fiquei, Senhor, me ouve, olhando pro céu, me ouve. Nisso entrou uma moça que dirigia a van. Falou para a diretora assim, diretora, tira a vaga daquela criança tal, ó, porque a mãe dela não manda ela para a creche, eu passo lá todo dia, tira. Ela olhou para mim e falou, a vaga é sua. Pronto. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mulheres que inspiram, pega essa chave poderosa. Quando você quer falar com o Senhor, primeiro tem o seu quarto de guerra. Hoje a pastora Lourdes nos ensinou uma estratégia poderosa que eu vou usar, pastora. Esconde debaixo da cama, que dali ninguém vai te tirar. Olha para o céu e clama, porque o seu Deus vai levantar do trono para ouvir a sua oração em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora Gi, eu tenho uma pergunta para você. Como que é ser mãe da Ana? Ser mãe da Ana é a maior alegria da minha vida. Glória a Deus. A Ana, ela é minha amiga, minha companheira. É uma menina temente ao Senhor, é muito fiel a Deus, né? Ela me incentiva. A Ana é minha parceira, Glória né? Ela me motiva
E eu louvo a Deus pela filha que Ele me deu. Eu te amo, filha. Pastora Gi, qual o valor e princípio que você vai deixar de herança para Ana? É amar, respeitar. Glória a Deus. E eu acho que ser temente a Deus. Sim. Né? Eu acho que é o principal, ser temente ao Senhor. Glória a Deus. Pastora Gi, e o casamento? O que ele te trouxe de ensinamento? Casamento. Compromisso. Amém. Intimidade. Amor. Sim. Respeito. Sim. E confiança. Sim. Eu acho que é o principal, é a confiança. Sim. E sempre estar unidos em Cristo Jesus, né? Amém. Jesus, ele é o centro do nosso casamento. Amém, glória a Deus. É que as pessoas hoje, né, elas veem você, o pastor André, vocês são um casal que nos inspiram, mas teve desertos, como todo casamento, né, pastora Gi? Sim. E nós te admiramos muito como esposa, que está sempre do lado dele, Sim. com essa mansidão que nos ensina todo dia. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Tem mais Silêncio, né? O silêncio que fala mais silêncio da pastora Gi. não é? Essa doçura. Pastora Lourdes, ela é uma intercessora linda, as orações dela são lindas. Eu acredito. Pastora Lourdes, Oi. nós estamos chegando ao final desse encontro, né? Olha. Infelizmente, estamos chegando ao final. A senhora compartilhou conosco um pedacinho da sua vida. Nós sabemos que a senhora viveu outros desafios, né? Que foram vencidos. Sim. Qual é o conselho que a senhora deixa hoje para as mulheres que estão nos ouvindo, as mulheres que estão passando por desafios, talvez semelhantes ao da senhora, né? Talvez ela esteja em casa agora, sobrecarregada, cansada. Nós falamos aqui do ministério, né? Mas também muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, às vezes estão sobrecarregadas com a sua casa mesmo, né? Mulheres que têm aí 2 jornadas de trabalho, trabalham fora de casa para sustentar a casa, trabalham dentro de casa, porque o trabalho de mulher não acaba, né? Nunca vi isso, gente. A gente limpa num dia, no outro dia tem que limpar também, não é? 3 turnos. É um trabalho ingrato, né? Mas é um trabalho gratificante que a gente ama fazer, né? E qual é o conselho que a senhora deixa para essas mulheres que estão enfrentando tantos desafios? Sim, eu diria para todas as mulheres que estão nos vendo hoje, nos ouvindo, para elas não desistirem. Para elas não desistirem por nada. Porque existem fases na vida de uma família, processos na vida de uma família, que você só está semeando, e a impressão que dá é que você nunca vai colher. Só que a gente só vai ter a colheita quando a gente tiver paciência para esperar. Então respira fundo. Se precisar chorar, chore. Se precisar se derramar, lamuriar, faça isso, mas faça na presença de Deus. Faça diante de um Deus que te vê, que te ama, que te conhece e que te compreende. E que no tempo certo, porque nada melhor do que um dia após o outro para mostrar pra gente que para cada dia de vergonha, para cada dia de humilhação, Deus tem para nós, pela sua palavra, dupla honra. Eu acredito que todas nós mulheres que somos desafiadas a desistir, a esmorecer, e se nós ousarmos acreditar e a continuar cuidando de tudo aquilo que está em nossas mãos, nós vamos viver a dupla honra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mulheres que inspiram, nós chegamos naquele momento mais que especial. Nós vamos falar agora as chaves, pastora Cláudia, do 2º episódio do livro. Amanhã, aproveitando que nós vamos falar da chave, amanhã não, né? Hoje nos 30 minutos com Deus, daqui a pouquinho, pastora Lourdes, nós estaremos juntas e nós vamos entregar os livros, Sim, pastora. a pastora Lourdes estará conosco. A pastora Lourdes estará conosco, então nós temos um encontro marcado daqui a pouquinho. Você vai comparecer nos 30 minutos, vai ouvir uma palavra abençoada e vai retirar o seu livro.
E a pastora Gi estará conosco. A pastora Gi também. Glória a Deus, aleluia. Meninas, anotem a primeira chave. A oração de uma mãe pode romper as maiores resistências espirituais. Que coisa linda, né? Como é forte a oração de uma mãe. Glória a Deus, você gerou o seu filho. Tem coisa mais linda? Você gerou, você deu mamar, você alimentou. A pastora Marta também uma vez comentou comigo que o leite, pastora Lourdes, ele é o sangue da mulher que vira leite. Olha que coisa mais linda. Mulheres, então anotem a primeira chave. Vou repetir, a oração de uma mãe pode romper as maiores resistências espirituais em nome de Jesus. Segunda chave, o processo de transformação de alguém começa com fé e persistência de quem ora por essa pessoa. Então, mulheres que inspiram, toma posse desses 2 princípios do segundo episódio do livro que vocês vão ler. E aproveitando que conta a história do pastor André, que é uma história linda. Sim. Da pastora Beth e da pastora Gi. Mulher de Deus também, né? Aí eu tenho várias, contar várias coisas da pastora Beth. Eu quero agradecer aqui, Gi, que eu estou na igreja também por causa da pastora Beth, que eu encontrei. Uma grande intercessora. Encontrei com ela no shopping. Ela falou, pode ir para a igreja. E a gente obedece. E agora vamos à chave do capítulo 2 de João, que é o casamento em Canaã. Interessante que o livro de João é o único que conta a história do casamento, né? Do primeiro milagre de Jesus que foi feito no casamento. É o único evangelho que conta, isso. Sabia disso? Que interessante. Então, Jesus ele é convidado para aquela festa, né? E o sobrenatural acontece ali naquela festa. Então, meninas, onde Jesus está? A cura, a libertação, a transformação, a salvação, o sobrenatural, o milagre do Senhor está ali também. E não precisamos esperar, né, para o dia mau vir até nós. Verdade. Não, nós devemos estar aos pés do Senhor, devemos convidar o Senhor para estar na nossa casa, né, física, que é onde nós habitamos, na nossa casa, onde nós habitamos também, que é o nosso corpo, que é o templo do Senhor, né, devemos sempre ter o Senhor dentro de nós, né? Se você está nos ouvindo agora, você fala assim, como que eu faço para ter o Senhor dentro da minha casa, dentro do meu coração, dentro da minha vida? Convide o Senhor para estar dentro do seu coração, porque muitas mulheres que estão nos ouvindo, é a primeira vez que elas ouvem falar de Jesus. É a primeira vez que elas estão aqui, né, ouvindo fala um podcast de mulheres falando a respeito da palavra de Deus, falando desse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Que transforma a nossa vida, né? E às vezes ela pensa, como que eu vou fazer simples? Deus simples, lindo. O Senhor é simples, né? Ele está disponível para todos aqueles que o querem. Glória a Deus. Que quer Ele, simplesmente. Eu digo às pessoas assim, você alcançar a bênção, você ter Jesus, é você dar um passo. Ele está a um passo, né, de nós, né? Então, não espere o dia mau chegar, se encha do Espírito de Deus, receba o Senhor na sua glória vida, a Deus. Porque onde Jesus está, o milagre acontece. E segunda chave, né, desse livro de João, o vinho novo vem depois da obediência. Sim. Né? Maria dá um comando, né? Você vai ler lá o livro de João. Maria dá um comando para os copeiros. O vinho acaba no casamento. E era uma vergonha o vinho acabar naquela época, né? Aí o vinho acaba. Aí os donos da festa estão envergonhados e Maria ouve, né? Aquele movimento todo. O que está acontecendo? Aí o vinho acabou. Maria chega para Jesus e fala, Jesus, o vinho acabou, né? Como se diz, e agora? Né? Vinho simboliza alegria na nossa vida. Né? Aí Jesus falou, não, pode deixar que eu dou conta. Glória a Deus. Deixa que eu conserto isso. Né? Aí ele chamou os copeiros e disse, encham as talhas de água. Mas não é vinho que precisa? Mas encham, obedeçam, encham as talhas de água. E aí, quando eles tiraram ali a água, a suposta água daquelas talhas, o que tinha?
vinho. E ao distribuir aos convidados, né? Os convidados disseram, poxa, mas esse vinho é melhor do que o primeiro. Ou seja, Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele sempre faz o melhor. O nosso estado com Jesus se torna muito melhor do que o estado que nós estávamos antigamente. Glória a Deus. Amém. Pastora Cláudia, falando dessa parábola linda, que o primeiro convidado para o seu casamento tem que ser Jesus, né? Isso é Jesus. Ele vai fazer o milagre do vinho. E ontem foi o dia dos namorados. Sim. Então, mulheres que inspiram, o que você fez para o seu esposo? Nós temos hoje aqui 2 grandes pastoras, esposas, que nos inspiram. Nós vemos elas sempre ao lado do marido, ajudando no ministério. Então, pega essa dica. Ontem foi o dia dos namorados. Depois você conta para nós que surpresa que você fez pro seu esposo, né? Ah, querendo saber. A minha eu não vou contar, não. Também não vou. Também não vou. Melhor não, né, pastor? Melhor não. Não é o momento. Queridas pastoras, pastora Gi, né? Que a gente chama tão intimamente de Gi. Nossa Pastora amada Gisélia. Gi. Sim. Pastora Gisélia, pastora Lourdes, também nossa amada. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitarem o convite, por aceitarem compartilhar um pouco da vida de vocês conosco. É muito precioso esse tempo, todos os desafios que vocês enfrentaram e venceram. Amém. Né? E a maneira como vocês venceram, né? Colocando Deus na frente, crendo, confiando, perseverando, né, pastora? Que é muito importante, não basta crer. Precisamos perseverar, né? Às vezes eu via muito assim, quando eu me converti, a pastora Miriam falava assim, o anjo tá assim, ó, com a bênção na mão para te entregar. Aí você desiste de orar, aí você desiste de perseverar. Né? Aí vai ter que começar tudo novamente, né? Muito obrigada, queridas. Muito obrigada. Foi um momento muito inspirador de crescimento espiritual e de fortalecimento para as nossas vidas, viu? Pastora Lourdes, eu também quero te agradecer, muito obrigado, e reforçar que dia 21, nossa liderança, estaremos lá unidas, juntas novamente. Obrigada. A senhora quer deixar algum recado para as mulheres que inspiram? Quero sim. Eu quero dizer também, diante das palavras tão bonitas que vocês estão nos dizendo, gratidão, né? Muita gratidão a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade de estar nessa programação e dizer a todos que melhor do que tudo é a gente poder ouvir e receber. Glória a Deus. Né? E eu quero aproveitar a oportunidade de dizer, como você disse agora, Michele, no próximo, agora dia 21, nós vamos estar ali na cidade de Limeira, na Igreja do Evangelho Quadrangular, para um grande treinamento de mulheres, ou um agrupamento de mulheres, onde seremos cheias da presença de Deus e voltaremos ainda mais impulsionadas a fazer a obra dele. Então, minha gratidão a Deus por vocês e pelo grande apoio. Deus abençoe, viu? Pastora. Obrigada. Amém. Pastora Gi, você vai deixar uma mensagem para nós? Obrigada pelo carinho, pela recepção. Obrigada, pastora Lourdes. E obrigada a você, mulher de casa. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, seu lar, Deus abençoe seus filhos. E não desista dos seus filhos, do seu esposo, porque você é uma mulher sábia, uma mulher que inspira. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Pastora Gi, nós também preparamos uma caneca de presente para você. Muito obrigada. Uma caneca de presente para a pastora Lourdes. Olha que linda. Quero agradecer grandemente, Gi. Amém. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, mas você vai dar um jeitinho de estar conosco novamente, né? Em nome de Jesus. Amém. Meninas, e para você que quer ganhar essa linda caneca do projeto Mulheres que Inspiram, como eu disse no outro episódio, toda vez que você olhar para essa caneca, você será inspirada através dos testemunhos que você ouviu e ouvirá nos próximos episódios e crendo que a vitória é certa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Nós já vamos daqui a pouquinho nos preparar, né, pastora Cláudia? Sim. Para nos encontrarmos no 30 Minutos com Deus. Mulheres, convide uma amiga, convide a sua mãe, a sua irmã, aquela vizinha, leva ela para o podcast que a pastora Lourdes vai descansar um pouquinho e daqui a pouco ela estará na igreja com uma palavra abençoada. Estaremos entregando os livros também, né? O devocional para quem ainda não pegou o livro. Você que ainda não pegou o seu livro, é o dia, hein, pastora? É o dia. De garantir o seu devocional. devocional. Tem mais algum recado
Quem não entrou na comunidade, vai aparecer o QR Code Sim. aqui no vídeo. Todos já seguem, né? O YouTube do Pastor André. Então, meninas, daqui a pouquinho a gente se encontra e acabou. Mas a semana tem mais. Tem mais. E aí a surpresa, quem será, hein? Quem será? A próxima convidada do 3º episódio, podcast Mulheres que Inspiram. Meninas, Deus abençoe vocês. Nos encontramos daqui a pouquinho. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.